Olha, 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 porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Papai amado, papai querido, estamos aqui, papai. Mais um dia reunido em teu nome, papai, nessa terra, alegrando com os manjares, revigorante com a tua palavra, pai. Gratidão por nos instruir a cada dia, pai. Gratidão por nos sustentar de pé. Gratidão, papai, por a cada dia em tua presença, nos direcionando. Nós somos dependentes de ti, papai. Gratidão pela mensagem, que tu nos direciona através da boca do teu mensageiro, dos teus ministrantes, papai. Pedimos, papai, pela vida de cada anfitrião. Direciona, nos instrua, papai. Nos instrua a estar direcionando teu povozinho. Tome-se lá em tua casa, pai. Nos instrua a tampar toda a brecha, tudo aquilo que provém de ti, papai, se é a brecha. Nos instrua no que deve ser tampado, no que deve ser revestido, papai. Nos instrua a praticar a cada dia a tua palavra. Pedimos a ti para tampar, papai, para nos sondar, papai, profundamente, arrancar tudo aquilo que não provém de ti. Clamamos a ti, papai, para que venha nos instruir a chegar à perfeição. Pedimos a ti para nos chegar, papai, não deixar chegar nada que seja do inimigo adentrar no teu rebanho, papai. Venha nos dar a visão de águia, para que nós possamos expulsar todo o mal em teu nome, que a chegar perto, venha nos dar uma visão de águia, venha nos instruir, papai, para que nós podemos ter a visão e ser capacitado a entender o que deve ser feito, papai. Clamamos a ti, papai. Venha nos instruir a praticar a palavra do teu mensageiro, papai. Que nós não venhamos ser só ouvintes, mas sim praticantes da palavra, verdadeiramente. Traga o irmão Edgar, papai, em segurança. Conduza ele em segurança, papai. E todos aqueles que sentem em estar vindo aqui para perto do teu mensageiro. Venha trazê-lo em segurança e venha nos instruir, papai. Para que nós possamos preparar em teu nome, papai, lugares para que eles possam ser bem acolhidos e bem recebidos, papai. Para que não haja dor de cabeça, para que eles possam ser bem acolhidos e possam caminhar em paz até o tempo final do nosso ministério sobre essa terra, papai. Queremos agir conforme a tua vontade, não a nossa, papai. É verdade. Mas sim a tua vontade seja feita em nossa vida. Seja feita aonde nós colocar as plantas dos nossos pés e as palmas de nossas mãos.
nos instrua e nos direciona conforme a tua vontade e não a nossa vontade, papai. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. E assim seja. Gratidão, papai Yalcha. Estamos começando mais uma reunião em nome do papai Yalcha Mashiach, dia 16/7/2022. Gratidão, papai, por esse privilégio, por estar entendendo, né, irmão, a cada dia, estar entendendo a profundidade, segredos nunca revelados, porque nós estamos sendo direcionados por aquele que trabalhou nessa terra desde os tempos antigos, desde a fundação, está vindo trabalhando arduamente. Nós vemos que a palavra deixou bem claro sobre a mulher dar à luz, porque hoje nós vemos que era do entendimento da igreja sobre um grupo que seria o quê? Arrebatado para junto de algo e do seu trono. E nós vemos o que? A mulher dando à luz todos esses ocorridos, todas essas profecias. Todas essas profecias estão acontecendo nos dias de hoje. A palavra está se cumprindo diariamente, constantemente no nosso meio. Igual nós vemos que ficou, como se diz, guardado essas profecias lacradas até no tempo do fim, até no tempo de dar a luz, até no tempo da palavra ser o que? Manifesta, até o momento de Micael se levantar novamente. Nós estamos vendo a cada dia a palavra se cumprindo no nosso meio, o que foi dito nas denominação. Nós vemos que eles falavam superficialmente, não entendia a profundidade das coisas, mas hoje nós vemos o dar à luz, né, irmão? Hoje nós entendemos o dar à luz, ser arrebatado para junto de algo, porque aquele que foi colocado como regente, quando nós pegamos lá em Miqueias, perdão, isso, página 1640. Nós vemos que está sendo tirado o selo, né, irmão? Para que seja o quê? Desvendado para nós, para alimentar a nossa fé. Porque aquele que tem a chave, aquele que manda, lacra o livro, Daniel, porque é o tempo do fim, porque ele tem a chave de Davi, porque ele que está juntando, ele que está juntando, ele que dá ordem, ele que dá ordem. Hoje é o tempo do que? De nós se alimentar, porque nós estamos junto com aquele que, quando você pega aqui Miqueias 5:1, fala assim, e tu, Belém, Eufrata, pequena em as clãs de Alta.
De ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso ele os abandonará, até o tempo em que a parturiente dará a luz. Então o resto de seus irmãos voltará para Israel. E quando você pega aqui, irmãos, vemos o que? Desde tempos antigos, de dias imemoráveis. E aqui já deixa claro, por isso ele os abandonará, até o tempo em que a parturiente dará à luz, porque já tinha sido estabelecido que ele teria que vir sobre essa terra para o quê? Para conduzir aquele povozinho, filho varão, que estava prestes ao que a nascer. E quando fala aqui pequeno, entre as clãs, nós lembramos quando Gideão, ele fala, a minha clã é a menor. Entende? Por quê? Porque esses personagens tudo era para direcionar aquele que ia ser colocado como regente. E quando você pega aqui Miqueias 5:1, fala, e tu, Belém Eufrata, pequena entre os clãs, as clãs de alta, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Aí fala, por isso ele os abandonará, até o tempo em que a parturiente dará a luz. Então o resto de seus irmãos voltará para Israel. Ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força de Iau, pela glória do nome de seu Iau. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Pois então ele será grande. E quando você pega em Daniel 12, quando você vê lá, ele será grande. E hoje, quando nós vemos, irmão, toda essa palavra sendo traga para nós, é o que é uma profecia muito esperada a ser cumprido. Nós vemos que o Apocalipse é um livro que eles sempre quiseram o quê? Entender, compreender, mas era necessário o quê? Aquele que tem a chave de Davi abrir. Entende? E também ele abrindo, ele também liberaria o acesso para aquele que queria. E quando você vê em Apocalipse 3:7, ele deixou aberto e ninguém pode fechar, porque antes daquele que recebeu o nome, as vestes, o manto, vir sobre essa terra, ele deixou que aberto, para que nós poderíamos colher, mensageiro de Filadélfia pudesse colher e armazenar para a sétima era. E hoje nós entendemos até o que está sendo colhido, né, irmão? Porque nós ficávamos assim, o que está sendo colhido no celeiro para a mulher? E hoje nós vemos que são segredos profundos, porque hoje nós entendemos sobre a habitação celestial, entender que o papai Yahshua se tornou Yahweh forte e valente, está na luz inacessível. Entende? Isso aí são o quê? Entendimento que faz todo sentido, porque a palavra fala lá em Romanos que a luz não tem comunhão com as trevas. Não teria como papai Yahshua estar no mesmo local aonde que o inimigo estaria habitando. Entende? Nós vemos que o reinado de Yahshua, papai Yahshua, daquele que recebeu as vestes e o manto, que foi passado, porque quando o papai Yahshua ele se torna Yahweh forte e valente, ele passa, transfere o manto. E quando nós pegamos
sobre o reinado milenar, nós vemos que vai ser um reinado milenar, onde que não vai haver o quê? Destruição. E quando Papai Yaucha venceu o madeiro, quando ele se entregou no madeiro, ele cumpriu, ele se tornou forte e valente. E era necessário vir o quê? O reinado milenar, aonde que tanto o céu quanto a terra ia ser o quê? Unânimes. E nós vemos que Satanás, ele enganou todo mundo, se passando que estava onde? No inferno, entende? Então não teria como haver ainda, até que ele seja o quê? Lançado por terra. Nós vemos que vai ser dado o que? As partes, aonde que era administrado por aqueles querubins, infiéis para os filhos de Yaucha. Vai ser dado para eles, tanto quando você pega lá aquele de uma nobre origem, foi se revestir da realeza, e lá ele começa o que? Distribuir conforme a multiplicação das minas, entende? Porque quando nós vemos aquelas minas, são cidades aonde que era administrada por querubins, e nisso tanto o céu quanto a terra, a paz de Yaucha, irmãos, vão ser o que? Vai haver o que? A comunhão verdadeira. Vai haver a comunhão verdadeira. E quando você pega aqui em Daniel 12, porque nós vemos que a vara de Yahweh, irmãos, ela já exercia a função de vara antes mesmo dos anjos celestiais virem à terra, entende? Porque quando você pega em Miqueias, fala assim, antes de nós ler aqui em Daniel, volta lá em Miqueias, irmãos. Miqueias 4,14 fala assim: agora reúne-te em tropa, filha de tropa, colocaram um cerco contra nós. Com uma vara eles ferem na face o juiz de Israel. Com uma vara, viu? Com uma vara. Porque quando Yauxalã terrena, ela também era displicente, não andava conforme a vontade do anjo enviado por Ial. Ial dava ordem através do anjo a deixar o que? Yauxalã ser saqueado, entende? Receber a vara. E todas aquelas outras cidades, elas eram, por isso que nós vemos, porque prevalecia ainda de pé, porque era alimentada por aqueles querubins, que tinha parte em cidades, tinha partes em povos, entende? E o exército celestial, ele já conduzia o que? Yauxalã, conduzia aquele povo de Yauxalã. Igual quando hoje nós começamos a entender, porque as escrituras é um meio para abrir a nossa mente, para nós entender perfeitamente de como que funcionam as coisas. Por isso que nós vemos o que? O compartilhar. Por isso que nós vemos que aquele que foi revestido da realeza, ele está o que? Distribuindo a herança. Porque era a herança aonde que era administrada por querubins. E nós vemos que Satanás vai ser lançado por terra com 200 milhões. 200 milhões. Entende? E eu falo para os irmãos, quando o mensageiro ele traz a mensagem, é para abrir o que? A nossa mente. Entende? Para nós entender as coisas. Entender as coisas, igual nós vemos aí esse tanto de religião que existe nesse mundo, entende? Mas todas direcionam
direciona para quem? Para Satanás. Todas direcionam para ele. Entende? E nós vemos que aquele que recebeu as vestes e o manto está querendo direcionar toda a adoração para Yahweh. Nós vemos quando Yaohana vai adorar, se prostra para adorá-lo, ele não aceita. Ele não aceita. Entende? A adoração, ele entende que tudo pertence a Yahweh. E nós vemos que Satanás, ele recebe adoração. Ele recebe adoração. E ele se posiciona como Deus. Entende? Por isso, quando você pega... vamos estar lendo aqui primeiro em Daniel, irmão. Falando sobre... Daniel 12. Primeiro, quando fala, ele será grande, lá em Miqueias. Aí quando você pega aqui 12:1, fala, nesse tempo se levantará Micael, o grande, o príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Viu? O grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo teu povo escapará, isto é, todos os que se encontrarem escrito no livro. E quando você pega aqui o grande príncipe, fazendo um link com Miqueias, quando você volta lá em Miqueias, porque aqueles que receberem aquelas cidades, irmãos, vão direcionar aqueles povos a adorar Yahweh e dar honra e glória ao seu filho. Entende? A quem? Yahusha Micael, papai Yahusha Micael. E eles vão ser unânimes. Porque quando você pega aqui, ó, 5:1, Miqueias 5:2, fala assim, por isso ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará a luz. Então o resto de seus irmãos voltará para Israel. Ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força de Yahweh, pela glória do nome de seu Yahweh. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Quando fala assim, grande até os confins da terra, direcionando aquele, quando Micael se levanta, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. E quando você pega aqui e fala assim, pequeno entre as clãs de Aldar, e você vai lá em Juízes 7, quantos, irmão? 360 páginas. Nós vemos que é totalmente o oposto, né, irmão? Satanás querendo entregar o reino para aquele que é de direito. Por isso que tem que ser arrancado, que é a força. Tem que ser arrancada a força, porque não quer entregar o reino para aquele que é de direito. E aquele que é colocado como rei, ele mesmo direciona toda a adoração a Yahweh. Entende? Por quê? Porque entendendo que Yahweh criou tudo, permitiu que tudo fosse criado, entende?
toda adoração tem que ser dada a Ele. E quando nós pegamos aquele que recebeu as vestes e o manto, e ele lutava por essa causa só. Porque papai Ial se tornou Ial forte e valente. Nós vemos que foi um grupo bem pequeno que ficou ao lado dele. Até que nós vemos que aqueles de Esmirna também se posicionaram. Porque o pai não leva o tempo da ignorância. E nós vemos que Paulo, na época que ele lutava por aquela causa de perseguir aqueles que se reuniam em lares, era porque ele entendia ainda o que a lei, ele ainda estava sendo subjugado pela lei. Mas até então, quando ele teve um entendimento, querendo compreender as coisas, entendendo que não é olho por olho, dente por dente mais, ele começou o quê? A tomar um partido. Nós vemos que ele se dedicou o máximo. E quando você pega aqui em Juízes 7, sete 2, fala assim: então Ial disse a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue mediante as suas mãos. Israel poderia gloriar-se disso, às minhas custas, e dizer: foi a minha mão, a minha própria mão, que me livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e escape. Aqui o certo é observa. Irmão, está com a Bíblia aí, irmão? Lê essa parte. James. Fala assim: então Ial ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volta e observa do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram 10.000. E quando nós pegamos aqui os 10.000, há uma representação daqueles que receberam o quê? Receberam as minas. E quando nós vemos aqui dos 10 irmãos, nós vemos que foi só o quê? 300 que bebeu água com o quê? Com atenção, conforme a observação de Ial. Nós vemos que foi só 300. Quando você pega lá em Lucas, queria que os irmãos abrissem lá em Lucas. E aqui, irmão, pode deixar aberto aí em Lucas, Lucas 19. E aqui fala assim: o número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelho para beber. Mostrando o quê? Mostrando que daqueles que se abaixaram para beber a água, foram o quê? Foram 300. Foram 300. E quando você pega e vê a representação dos 10.000, homens que foi convocado, é uma representação daqueles de Filadélfia.
Porque tem aquela parte que está bebendo água com atenção, está praticando, e tem aquele que o quê? Que estão desatento. Estão desatento. Estão desatento. Por quê? Porque está sendo dado, distribuído. Está sendo distribuído o quê? Uma mina para cada um, o quê? Multiplicado. Cada um aqui tem uma mina, não é que o irmão recebeu mais do que o outro. Cada um recebeu por igual. E quando você pega aqui em Lucas, em Lucas 19, vamos começar 19:12. É igual eu falo para os irmãos, uma comparação, entende, irmão? Por quê? Porque nós vemos que 3 aqui se apresentaram. Se apresentaram. E quando você pega aqui no 12, fala assim: e disse-lhe então, um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 de seus servos, deu-lhe 10 minas e disse: fazeis a render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Aí, em 19:15 fala assim: e quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos, aos quais havia confiado o dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Aí o outro fala assim, aí ele fala assim: muito bem, servo bom. E esse aqui nós sabemos que é quem? Saulo Paulo. Porque observou, entende, irmãos? Porque quando você pega os 300, é remetendo o tempo atuais que nós estamos vivendo dos 300. Mas quando nós pegamos e vemos que Esmirna e Filadélfia são que as duas faces da esposa, tudo é semelhante. Porque Saulo Paulo, ele prestou atenção, ele observou, ele entendeu. Quando você pega aqui no 17, fala assim: muito bem, servo bom. Disse ele: uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Aí fala: veio o segundo e disse: mestre, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: tu também fica à frente de 5 cidades. E quando nós pega aqui no 20, fala assim: veio outro e disse: mestre, eis aqui a tua mina que depositei no lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo, toma o que não depositaste, colhe o que não semeaste. Então ele disse: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabia que sou severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? A minha volta eu teria recuperado com juro. E disse ao que lá estava: tirai a mina e dai ao que tem 10 minas. E responderam: mestre, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo que tem. E quando você vê, ele já fala: aqueles que já estavam lá, tira e dá para o que tem 10. Entende? Tira e dá para aquele que tem 10. Porque quando nós vemos 7, o que? 7 não se apresentou. Porque são aqueles 7 que é uma representação dos 300 que entenderam, compreenderam, beberam água com o quê? Com atenção. Porque quando você vê 3 e os outros 7 que ganharam a mina, é a representação daqueles que já estavam lá. Entende? Que chegaram o quê? No
entendimento, compreenderam. E quando você vê que 3 são, hoje nós entendemos que o primeiro aqui, quando fala que multiplicou as 10 minas, a representação de Saulo Paulo. Quando nós vemos o segundo, mensageiro de Sardes, e aquele que não vai cumprir conforme a vontade de Yahweh, o mensageiro de Laodiceia. Entende? E quando nós pegamos, vemos que os 300 foram o quê? Foram agradáveis aos olhos de Yahweh. Fizeram conforme a vontade de Yahweh. Quando você pega lá em Juízes, nós vemos sobre os 300, e você lê aqui, irmão, e fala assim, no 24, e disse aos que lá estavam, tirai a mina e dai o que tem 10 minas. Aí você pega em Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, irmãos, rapidinho. Aos que lá já estavam. Não vamos tomar a frente, irmão. Aquela passagem que fala, não vamos tomar a frente. Os que... Deixa eu ver aqui. Primeiro, não? Foi? Primeiro. Primeiro Tessalonicenses? Página 2060. 1 Tessalonicenses 4. 2063. Oi? Isso. Porque a face, entende, irmão? A face. E quando você vê aquele que foi revestido da realeza, 4,16, irmão, isso mesmo. 4,15. Vamos começar no 13. Fala assim, irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança, porque nós vemos que as ilhas, eles o que? Depositaram a sua confiança. Aí quando você pega no 14, fala assim, irmão, se cremos que Yahshua Mashiach morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Yahshua, Yahweh há de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Mestre, que os vivos, os que ainda estivemos aqui para a vinda do Mestre, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Mestre, ao sinal dado à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Yahweh, descer do céu então os mortos no Mashiach e ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos que já estivermos lá, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Mestre nos ares, e assim estaremos para sempre com o Mestre. Consolai, pois, uns aos outros com estas palavras. E aqui fala, em seguida nós, os vivos que estivermos lá. E quando você volta lá em Lucas, irmãos, queria que em Lucas, volta lá em Lucas. Lucas 19, 24. E disse ao que lá estava. E disse ao que lá estava: tirai a mina e dai o que tem 10 minas. Entende? São quais? São aqueles que estiverem o quê?
lá, porque quando você pega, nós vemos que vai ser o quê? Vai receber o livramento, vai ser de quanto? Os 300, aqueles que chegaram o quê? À perfeição, sem precisar passar pela vara. E hoje nós entendemos sobre o que? O filho pródigo. Quando o filho mais velho, ele está trabalhando arduamente e chega o que? O filho mais novo. E nisso é o que? Ele recebe as vestes. Ele recebe as vestes, os trajes. Mas nós vemos que aquele pai, ele fala assim, o mais velho: tudo que é meu é teu. E hoje nós vemos que também, tanto Satanás também vai ser tirado a administração dele por aqueles que subirem com Micael. Quando você pega aqui, você vê em Lucas 19:24, fala assim: e disse ao que lá estava: tirai a mina e dai o que tem 10 minas, mostrando aquele grupo, porque quando nós vemos aqui 3 que apresentaram, e os outros 7? Entende? E os outros 7 é uma representação daqueles que chegaram o quê? Ao conhecimento, agradou ao rei, ao ponto de poder o quê? Tirar e entregar, dar a quem ele, entende? A quem ele bem entender, entende? Porque quando você pega aqui, fala: e disse ao que lá estava: tirai a mina e dai ao que tem 10 minas. E quando você pega ao que lá estava, você vê: não tomará a frente, não tomará a frente. Vai ser necessário que eles ressuscitarem, né, irmãos? Ressuscitarem ao som da trombeta divina, para junto do papai Yahshua Micael. E quando você pega aqui em Lucas 19:15, fala assim, 19:15 fala assim: quando ele regressou após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos, os quais havia confiado o dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. E quando você pega aqui no 24, ele fala assim: e disse ao que lá estava. Aí nós voltamos lá novamente, irmãos. 1 Tessalonicenses 4:1. 4:17. Fala assim: em seguida nós, os vivos que estiver lá, porque quando hoje nós entendemos essa passagem, essa é uma mensagem logo depois da nossa redenção. É logo depois da nossa redenção que nós vamos ficar aguardando até se completar o quê? O número dos 144 mil. E hoje nós entendemos que Sardes suja vai ter que lavar as vestes. Mas eles são o quê? Eles são o resto, são inscritos para viver em Al-Shalom. Mas tem a diferença de Filadélfia e Esmirna, porque são a face da esposa. Mais ainda, Filadélfia, quando você pega aqueles que sobem com Micael, quando eles sobem com Micael, nós vemos a autoridade, né, irmão, que tem de poder pegar o administrador infiel e tirar ele da administração, lançar ele por terra. Entende? E quando nós pega, nós vemos aqueles que já vão estar lá, também eles vão ser instruídos
e também vão ter a total autoridade para também tanto ser conselheiros do rei, também quando o rei dá a ordem, dá para tal e tira de tal. Por quê? Porque os 300 vai ter uma posição bem superior das primícias, porque é primícia das primícias. Entende? Quando você pega, você vê que aqueles que estavam lá, aquele que foi revestido da realeza fala, tira do que guardou e dá para o que tem 10. Viu? Tremendo. Os que já estavam lá, que são aqueles, né, irmão, que chegou que na perfeição. Por isso que quando nós lemos lá em Provérbios, queria que os irmãos abrissem lá. Irmão, Pode estar lendo. esse momento que o irmão fala, se estiver lá, no caso é Apocalipse 14, 14. O anjo sai em alta voz e diz para o outro ceifa, a primícia da terra, aí no caso já tem um grupo lá. Aí eles vão ser arrebatados junto. O Machia, né? Apocalipse 14, 14. Quando nós vemos aqui essa parte, é quando nós pegamos aqui e vemos Apocalipse 6. Apocalipse 6 também, 14, 14 eu entendo quando o irmão fala ao som da trombeta. Por quê, irmão? Quando fala ao som da trombeta, nós vemos também que o sétimo também é trombeta, entende? Ele tem vários diademas, várias funções. Mas quando você pega aqui em Tessalonicenses 4:16, fala assim, quando o mestre, ao som dado à voz do arcanjo e ao som da trombeta de alvo, por quê? Porque é na posição que ele é revestido, se completou, entende? O número dos 144 mil. Aí ele entende que ele já pode o quê? Ser revestido da realeza, ele já pode tomar a posição de sétimo. Aqui, bom, 1 Tessalonicenses 4:17, no final está falando que a gente seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o mestre dos ares. É o momento que a gente espera Das regiões celestiais para o palácio de marfim. E nós esperamos ali quando Ial Filho desce? Não, e ao filho não desce não, irmão. O que Nas regiões celestiais? Não, ele não vai descer não. Porque hoje nós entendemos, ele não pode se rebaixar. Entende, irmão? Nós vamos até ele, mas ele não vai vir até nós. Entende? Lá no momento que falava anterior, nos estudos passados, teve que falar bem e ele desce para dar o corpo. Porque você está no estudo de fevereiro. É por isso que até o mensageiro instruiu os irmãos a focar mais nos estudos. De uns tempos para cá, porque por conta disso nós estamos crescendo, nós não errou. Nós estamos crescendo em graça e conhecimento, entende, irmão? É o que é o maná que nos alimenta até nós chegar ao que? A perfeição, o pleno conhecimento do Filho do Homem. E hoje nós entendemos que quando nós subimos, Micael e os 300, vai ser necessário o quê? Aguardar até se completar o número. Então, é só o momento que a gente espera e aguarda. Isso, até se completar. Vamos estar indo lá de nós ir, vamos lá em Apocalipse 6. Quando você pegou esse ponto que fala do que tirou, aquele que tinha 1 e passou por que tem 10, entra naquela condição de falar também que esse, que era a representação do visual de 7 a 1, ele não tem parte com os 144 mil, ou seja, ele é um ser terreno que reina na terra. E já aquele outro era um ser terreno que está ao pau e passou na condição de um ser celestial. Foi enxertado. Exato. Por isso que ele não pode herdar, né? No caso aí. Exatamente. Tudo que nós vemos, porque ele foi tirado dele nessa posição de poder administrar, entende, irmão? Por quê? Porque vai ser necessário que tenha um pulso firme, entende? Por isso que nós vemos. Não vai ser, como se diz, administrar toda essa terra, vai exigir o quê? Vai exigir valentia, porque aqueles que vão estar habitando as regiões celestiais vai alimentar a fé daqueles daqui da terra. Se não conseguiu multiplicar a mina, mesmo entendendo, viu que ele mesmo fala, que ele conhecia o servo, ele conhecia aquele que foi revestido,
Entende? Ele conhecia, ele sabia quem era, sabia que era severo, tanto que foi julgado pelas próprias palavras, não podia nem o quê? Nem estar, não podia nem estar batendo de frente com Satanás. Você vê lá que os 300 vai o quê? Vai ser na palavra, entende? Nós já deixa claro, porque para conversar com aquele que recebeu as vestes, o manto, entende? Você vai ter que expressar uma sabedoria perto dele. Você vai ter que expressar sabedoria. Você vai ter que mostrar que, como se diz, surgiu o efeito, o momento em que ele ensinou, o momento que ele estava ensinando. Porque muitos olham e falam assim, não, Micael vai subir, vai receber as vestes e aí vai, como se diz assim, vai ser mais liberal. Pelo contrário, Muito mais rígido. vai ser muito mais rígido, irmão. Por que vai ser rígido? Porque vai exigir o temor de algo, vai ser rígido para o nosso bem. Por isso que o filho varão está sendo instruído para reinar com cetro de ferro, entende? Para não abrir brecha e desagradar Yahweh. Por quê? Porque nós vemos que vai ser um reino inabalável, um reino unânime. Não vai ser permitido falhas. Não vai ser permitido. Por isso que Yahweh fala que vai ser 300, irmão. Porque nós vemos o acomodismo. Não pode se acomodar. Porque tudo pertence a Yahweh. Ele faz do jeito que ele quiser. Ele leva uma remessa, se ele leva a outra, enquanto não tiver, porque ele zela para cumprir a palavra dele. Isso é o reino inabalável, então ele vai pôr na devida, quando vai chegando à perfeição, entende? O momento que vai chegando à perfeição vai ser colocado na posição para poder administrar. Não é assim, não, eu estou aqui meia boca, eles vão me colocar, não é assim. Por isso que o papai já deixou bem claro. Comíamos e bebíamos em tua presença, mostrando que não. E ele fala bem claro ainda, a porta é o que? A porta é estreita, porque essa cidade que esses estão recebendo são cidades celestiais, mas através daquelas cidades celestiais eles também vão o quê? Vão auxiliar ao cuidar da terra, da figueira, entende? Eles vão auxiliar. E quando nós vemos os querubins, eles eram o quê? Dividido, o reino dividido. Um direcionava para um tipo de religião, outros já direciona para um outro caminho, entende? Mas tudo é direcionado para Satanás. Nós vemos aí o tanto de religião que há nesse mundo, só na Índia tem não sei quantos milhões de religião, entende? E nós pegamos e vemos que Satanás vai ser o que? Lançado por terra com 200 milhões. Muito forte. Entende? E quando você pega aqui, irmão, Leandro, em Apocalipse 6, porque essa cidade, irmão, que nós vamos receber como herança, não é para nós ficar acomodados lá no céu. Porque o papai falou, o maior serve o menor. Nós vemos que isso agrada a Yahweh, porque Micael, ele servia os menores aqui na terra, enquanto os outros o que ficavam acomodados lá em cima, até que veio Satanás e ludibriou eles todos e perderam o quê? A posição que eles tinham. Por isso que nós temos que servir o menor. E é do agrado do diabo que nós servimos esses da terra. Entende? Aqueles que vão estar habitando nessa terra. O maior servindo o menor. Isso que o Papai falou, né? Ele se fez menor do que os anjos. Exatamente. Aquele que é menor é aquele que vai estar na condição da terra. Exatamente. Nós vemos o cuidar de Micael com o povo dessa terra. Hoje nós estamos alimentando do que os pequeninos deixou aqui para nós através daquele que cultivava a terra. Entende? A mesma coisa. Raial e Marcha estão lá em cima para entender que tem que cuidar dos pequeninos. Entende? Tem que entender, porque nós vemos lá que a tribo de Benjamim está o quê? Alimentando eles.
está cuidando deles, e isso também é nós, para nós aprender ao que? Até o cuidado, o amor, o zelo, não ser igual aos querubins. Vocês que se morram, vocês que se matem um ao outro, vocês são bem inferiores, vocês um dia estão verde, outro dia está murcho e pronto, vocês são seres terrenos, entende? Isso aqui é tudo para nos provar a ter o cuidado com os habitantes dessa terra, entende? Para nós hoje se alimentar e entender que isso tudo foi devido ao quê? O cuidar de Micael, cuidando dos pequeninos, porque você vê que os habitantes da terra é bem inferior, hoje nós entendemos. Olha só para você ver, você entender que como eles são tão inferiores, irmão, isso não é para nós ensoberbecer, mas você entender que você está acima de Abraão, de Davi, você vale mais, entende? Eles são bem preciosos, porque deixaram que um testemunho de fé para nós. São heróis da fé. Eles são heróis da fé. São aqueles terrenos, mas adquiriu o que? Uma honra através da fé. E se Micael não tivesse o que? Cuidando da terra, como que nós ia ser direcionado hoje pela palavra? Entende? O Pai, Ele nos trata assim, irmão, colocando nós para ser provado, para nos mostrar que nós temos que dar valor nas mínimas coisas, ser fiel no pouco, entende? Para ser colocado o quê? Colocado nos cuidar de muito, para cuidar de coisas grandes. Quando nós vemos aí, hoje nós alimentando da fé, desses heróis da fé, pode falar, irmão? É por isso que na palavra fala que João Batista é um homem nascido de mulher e é o maior entre os homens nascidos de mulher. E aquele menor do reino do céu é maior do que João Batista, nascido de mulher. Exato, irmão. Aí para você ver que o menor no reino é maior. Entende? É maior. Aí, com isso tudo, o papai quer nos ensinar o quê? A cuidar das coisas que ele nos instruiu a ajudar a criar. Entende? Micael, nós vemos que ele cuidou, cultivou a terra, e com isso nós estamos alimentando. Porque nós vemos lá que sempre era ele, irmão. Sempre era ele e o papai Yahweh, sempre atento com a vontade de Yahweh. Porque Yahweh não fala, faz isso, faz aquilo. Ele quer que você observe e tome o quê? Um prumo. Entende? Quer que você observe e toma um prumo. Ele não vai ficar, vem, faz isso, não. Ele vai dando sinal. Você tem que ficar muito atento. Às vezes eu até regalo os olhos assim para eu compreender o que o mensageiro está trazendo. Entende, irmão? Profundamente. Por quê? Porque a palavra é muito profunda. Muito profundo. Quando você pega aqui, irmão, Leandro, Apocalipse 6:9 fala assim: quando abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Yahweh e do testemunho que ela tinha prestado. Eles clamaram em alta voz: até quando, ó mestre, santo e verdadeiro, tardará a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Aí fala assim: a cada um deles foi dada então uma veste branca, e foi-lhe dito também que repousasse por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como ele. Viu o que o irmão Ronaldo trouxe? Aí quando se completa, aí o arcanjo, ele o que? Dá o brado, toca a trombeta. Se cumpriu. Se cumpriu. E aí é o momento em que ele toma a posição do quê? Do sétimo. Ele se reveste da realeza. E quando se completar, aí também lá em cima vai acontecer o quê? A partilha dos bens, da administração.
Mas é necessário tal que o 144.000 completo. Porque quando você pega aqui, você vê que foi depois que ele foi revestido. Entende? Ele foi revestido. E quando você vê aqui, fala assim, a cada um deles foi dado então uma veste branca. E foi-lhe dito também que repousasse por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros. Aí aonde que o irmão Ronaldo tinha lido? Apocalipse 14? Apocalipse 14, a partir do 14. Entra também na condição de Daniel 12, até que se complete o número dos mandamentos do povo santo. Até que se complete. Exatamente. Pode perguntar um negócio, só uma curiosidade? É porque quando a gente era da denominação, eles ensinavam assim que a gente ouvia a trombeta, todo aquele que ouvisse, conseguisse ouvir a trombeta e ser arrebatado. Só que na realidade, pelo que eu estou entendendo aqui, a trombeta ela toca 1260 dias e a pessoa não consegue escutar, porque a trombeta tocando é a voz de Micael anunciando o Evangelho da Paz. E a pessoa não está ouvindo. Exatamente. Ela escuta, mas tampa o ouvido. Ela não dá ouvido à trombeta que está sendo anunciada. Igual nós vemos que na denominação foi ensinado o que, né, irmão? Foi ensinado o erro. E nós temos que, o que acontece? Desfazer de todo o vinho. Isso. Vinho velho. Desfazer de todo para receber o novo. Novo. Igual o irmão falou, foi ensinado isso na denominação que ia tocar a trombeta. Isso hoje nós já entendemos quem que é a trombeta. Quem que é a trombeta? Entende? Isso não é nem questão, como se diz assim, de falar que ficar em dúvida, entende, irmão? Ficar em dúvida se é um barulho que nós vamos ouvir, porque nós vemos que está sendo convocado. E quando fala que da trombeta ser tocado, e nós os vimos que estiver lá, está falando o quê? Da região celestial, os palácios de marfim. Porque nós vamos subir com Micael. Vai subir Micael e os 300. Nisso, nós vamos se manter nas regiões celestiais, porque nós não vamos tomar a frente. Igual quando nós vemos em Tessalonicenses, não vai tomar a frente até que se complete. Igual está escrito lá em Apocalipse 6. Até se completar, não será feito o quê? Não será feito justiça. Qual que é a justiça? Dá a eles um corpo. Entende? Porque quando nós vemos o vingar, vai ser no momento em que nós descer. E justiça é o quê? Dá um corpo novamente para ele. Isso que é a justiça. Enquanto não se completar os 144.000, nós ainda vamos se manter nas regiões celestiais. Entende? Nisso, quando se completar, Micael, ele sobe. Entende? Ele sobe. E acontece o quê? O toque da trombeta. Ele sobe. Porque o adentrar no Palácio de Marfim só pode subir os 300 quando se completar os 144.000. Por isso que ele fala, agora sabeis como se comportar na casa de meu pai? Exatamente. No templo. Hoje eu fiz uma retrospectiva da minha vida e resolvi olhar para trás, assim, não questão de olhar para trás para voltar para trás. É só para mim ver o velho homem e o novo homem. Que eu vim de denominação, mas hoje eu não carrego nada de denominação. É como se tivesse jogado tudo fora e viesse tudo novo. Teve que aprender tudo de novo, do começo. E assim, nada bate com denominação, nada. Nem vai bater, né, irmão? Porque nós vemos que quem está direcionando a denominação aqui é Satanás, o administrador infiel. E nem vai, entende? E essa que é a irritação do povo com a gente. Exato. Porque a gente foi criado pequeno com costume, e agora nós desaprendemos aquele costume e estamos agora no costume. Nós temos que o quê? Colocar em prática. Isso. Colocar em prática cada dia mais a palavra do mensageiro. Não ser somente ouvinte, mas participante, praticante de tudo que ele fala. De tudo que ele fala. E quando você vê em questão de Apocalipse 14, igual o irmão trouxe, é no momento que se completa. Entende? Se completa os 144.000. Eu pensei assim, porque ele fala, né, os que tiverem vivo do lado.
no caso os 300. Os 300. Aí quando eles estão cuidando do tempo ali, aí se a ambulância for, ele vai colher o restante. Aí lembrando que esse aqui está nas nuvens, o julgamento do Machia é nas nuvens. Exato. Eles estão sendo chamados a galera, a colheita das primícias, o restante da primícia. Exatamente, irmão. Eu pensei que isso que pensei assim, na Apocalipse 14, estava até lendo com o irmão ali, e sim, falei, pensei esse momento no caso, e com o irmão eu aí, Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses. Não, primeiro Tessalonicenses, né? Os que tiverem lá os 300. Aí quando vai ser arrebatado, no caso, quase nunca. 300 vão ser arrebatados os demais. Quando se completar o número, aí esse momento tem que sobra. Eu acredito assim, não sei. Não, é exatamente porque a representação do que? Da colheita, entende, irmão? Das primícias. Das primícias. Aí houve o que? Houve a colheita dos 144 mil. E toma o que? Os aposentos no Palácio de Marfim. Mas quando nós pegamos aqui também, voltando, porque hoje nós vemos que é vários diademas. O sexto é o sétimo. Ele é cordeiro, é leão. Quando fala tocar a trombeta, irmão, é no momento se completa no tempo. Cadê lá em Timóteo, irmão? 1 Timóteo. 1 Timóteo, sabeis se comportar. 1 Timóteo 3, 15, 14. Era do ministério? Tem a ver com o ministério de 1260 dias? Não, irmão, os 1360, 1260, nós vemos lá, eles vão invocar, Ial é meu Ial, e ele vai falar, é o meu povo, entende? Então nós vemos aí que os 1260 vai ser Ial, vai nos tirar dessa terra, entende? Vai nos tirar dessa terra. Quando nós vemos a trombeta, o sexto, vendo que se completou 144 mil, ele vai tomar o que? A posição de sétimo e vai partir o que? A herança. Vai partir a herança para ele poder o que? Reinar. Por quê? E ao Shamikaiel ele vai tomar a posição de rei. Entende? Ele vai reinar. Então, no momento que se completar os 144 mil, aí vai ser tocada a trombeta. Por isso que fala a trombeta do arcanjo. Trombeta do arcanjo. Se cumpriu. Agora eu posso tomar a posição de sétimo. Entende? Por isso que fala tocada a trombeta. Mas nós vemos que quando já pega e já traz para dentro do templo, quando já pega, já traz para dentro do templo, é o que? É tirar debaixo do altar do sacrifício e levar para dentro. Entende? Quando se completar, aí eles podem sair debaixo do altar do incenso. E eles recebem um novo corpo. E quando você pega aqui em 1 Timóteo 3, 3,14, fala assim: escrevo-te estas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Ial, que é a igreja de Ial vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Porque quando fala coluna, mencionando aqueles de Filadélfia, que o que? Será coluna, entende? Você vê, irmão, que fala, espero te encontrar dentro em breve, né? Aí eles falam assim: se eu tardar, saberá como proceder. Estão no templo. Link com Apocalipse 6, 9. Aguarda mais um tempinho. Aguarda mais um tempinho. É o link aqui. Porque E eles vocês vão saber como se comportar. Tanto os que estiverem debaixo do altar do incenso, tanto os que estiverem vivos lá dentro do templo. Entende? Porque vai ser necessário aguardar. Vai ser necessário aguardar. Entende, irmão? Vai ser necessário aguardar. Por quê? Porque na casa de Ial nós vamos estar o quê? Vamos estar aguardando para se completar o número. Tanto os vivos quanto aqueles que desminam e perdem. Eles vão estar aguardando. Aí continua falando assim:
1 Timóteo 3,14. Fala assim: escrevo essas coisas esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Ial, que é a igreja de ao vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Seguramente grande é o mistério da piedade. Aí fala: ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, aparecido aos anjos, proclamado às nações, crido no mundo, exaltado na glória. Entende? E quando nós vemos aqui até que eu falo assim, espero encontrar essas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Aí você pega lá em Apocalipse 3,7. Por isso que nós já está sendo instruído, entende, irmão? Porque não é assim como os de Sardes pensam. Chegar lá, casou e pronto. Nós estamos sendo instruídos em questão de como agir. Por quê? Porque tanto nós quanto os de Esmirna também, eles foram instruídos. E ambos vão ter que aguardar até se completar. Quando você pega em Apocalipse 3,7, (3:10). Fala assim: visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo. Viu? Fazendo um link com aquele, se eu tardará. Quanto ao vencedor, farei dele coluna no templo do meu Ial, e dali nunca mais sairá. E quando você volta lá em 1 Timóteo, Timóteo 3,4 fala assim: escrevo-te essas coisas esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Ial, que é a igreja de ao vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Viu? Coluna e sustentáculo da verdade. Por quê? Aqueles que serão sido colocados como coluna na casa de Ial, e nunca mais sairá, são aqueles que praticam o quê? A verdade. São aqueles que praticam a verdade. E quando nós vemos, vão ter que esperar o quê? Vão ter que esperar até se cumprir a palavra de Ial dos 144 mil. E nós vemos que até Micael, ele respeita a vontade de Ial. Ele zela pela palavra, até se completar. E é um momento em que Eliseu fica andando de um lado para o outro na casa, para a criança ressuscitar. Para a criança ressuscitar. E nós pegamos o que? A massa que ele demorou, ele demorou a dar notícia para Davi. Entende? Ele demorou a dar notícia. E quando nós vemos o momento em que ele demora para dar notícia, ele mesmo deixa bem claro: Amás é morto por Joabe, que é a representação do mensageiro de Sardes, sendo morto pelo antimachia. E logo depois dessa morte, Davi fala assim: ele fala: mesmo ungido rei, eu não tenho força para vingar a morte, mostrando que claramente que aquela demora ainda, ele está numa posição de Micael. Por isso que fala, igual o irmão trouxe, ao som do arcanjo. Quando ele falasse, completou o número, aí é o que? É o momento do convite, do chamado para subir
o palácio. O cômodo que ela construiu é no andar superior. Era no andar Ela superior. constrói para Eliseu, né? Então, É no andar superior. É no andar superior. É isso mesmo. É, Ele está no andar superior mesmo. e aí nós vemos isso tudo, irmão. Eu queria que nós vemos Você vê, isso irmão, tudo. Daniel 12, Pode ler, irmão. Daniel 12, no versículo 7, que ele fala, né? Daniel 12, 7. Vamos ver se ele- Pode ler, pode ler. Ouvi o homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, ao qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente, Pai eterno. Entendeu? Entendi. Ele está jurando pelo Pai eterno. Será por um tempo, será por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento da força do povo santo, essas coisas todas se consumarão. Ou seja, está consumado. Aí está consumado. Aí sim, aí toca a trombeta. Aí toca. Exatamente, irmão. Exatamente, porque o próprio Saulo Paulo ele falou que todos vão comparecer. Todos vão comparecer. Comparecer para julgar e para ser julgado. Aqueles que foram que mortos. Entende, irmãos? Mas nós vemos que quando acontece o tocar, se completa, o tocar da trombeta, é o momento do quê? O momento do tribunal. Quando se completa, acontece o tribunal. Por isso, quando nós vemos os 1260 dias, os 1260 dias das duas testemunhas, entende? Tem que se completar o período também das duas testemunhas, porque todos irão ter que comparecer. E quando você pega aqui e vemos em Apocalipse não, vamos lá em Tessalonicenses, todos vão ter que comparecer. Tessalonicenses, se os irmãos puderem achar, só ver, Saulo Paulo fala, todos vão ter que comparecer. Viu, irmão, a posição dos 300? É 2 Coríntios. É 2 Coríntios, né? Isso. E fala ainda, aos que lá estiveram, ao que já estiver lá, 2 Coríntios 5:10. fazendo um link, que aquele que foi revertido na realeza, ele fala, e os que já estavam lá, ele dá a ordem, tira, e dá para aquele que tem 10 minas. É o momento do tribunal ali. Finalizando ali, ele começa a entregar os galardões. Os galardão, Não, tremendo. e logo depois nós vemos o que? Nós vemos a descida para o que? Para lançar no lago de fogo, se vingar, porque Esmirna, aqueles povos que foi direcionado a atacar Esmirna, eles foi direcionado e movido pelo espírito do antimachia. Por isso que fala, o espírito do antimachia já age. Mas hoje nós vemos que ele já está sobre a terra, tanto que fala, Saulo Paulo ele deixa claro, agora você já sabe o que o retém, ele já está sobre a terra. Já está sobre a terra, que é o antimachia, mas ele já, o que agia lá atrás. Mas mesmo sendo ungido o rei, Papai Yahshua Micael, ainda ele não poderia fazer o que? Justiça. Mas ia vir o que? Um bem maior, bem mais forte do que ele, que é o momento que ele que se reverte da realeza e brilha o que? 7 vezes mais. Porque quando você pega lá em Esmirna, ainda era porque Papai Yahshua não tinha um 7 espírito. Por isso que fala, quando o sol, a lua vai brilhar como o sol, e o sol vai
brilhar 7 vezes mais, como 7 dias reunidos. Entende? É uma representação de Salomão, a sabedoria completa. E ele vem e faz justiça. Davi ainda não tinha força. Ele já tinha sido ungido rei, mas ainda ele não tinha força. É o momento em que, quando papai Yahshua se reúne com 7 e desce à terra para fazer o quê? Justiça. E também se vingar do antimachia, que já agia desde a época de Esmia. Aí aonde, irmão, que você falou? 2 Coríntios 5:10. Página 2021. 5:2. Yes. Primeiro Coríntios 5:10. Isso. Acho que é 6, não, irmão? 5. Segundo, você está no segundo? Ah, tá, segundo. Tô lendo aqui isso mesmo. 2021. Segundo Coríntios. 2021. Cinco, 10. Fala assim, 5:10 fala assim: porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal do Machia, a fim de cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Entende? E nós vemos lá que foi o que? Foi preparado. Quando você pega lá em Apocalipse 22. E nós vemos lá que quando ele chama, olha, feito durante sua vida. Aí quando você pega aqui Apocalipse 20, Apocalipse 20. Aí fala assim: vi então tronos. 24. Apocalipse 24. Ele fala assim: vi então trono, e aos que nele se assentaram foi dado poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Yahshua e da palavra de Yahweh, e dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Aí quando você pega aqui, fala assim: vi então trono, aos que nele se assentaram foi dado poder de julgar. E vi também a alma daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Yahshua e da palavra de Yahweh. Aí você lembra do que? Do resto. Aí quando você pega lá em Apocalipse 13. Por isso que Paulo ele fala: todos irão ter o quê? Que comparecer. Preciso pegar o 12. É 12, né, irmão? É 12. 12:16? Vamos começar 12:16. Isso mesmo. Aí fala assim: a terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão vomitou. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Yahweh e mantêm o testemunho de Yahshua ou Machia. Viu?
A questão do quê? A questão do julgamento. Entende, irmão? Do julgamento. E quando você vê, Paulo ele deixou bem claro, todos nós vamos ter que o quê? Comparecer. Mas primeiro vai ser o quê? Vai ser tirado as primícias das primícias. As primícias das primícias, que vão ser aqueles que já vão estar lá, junto com Micael. Entende? Aí logo depois vai ser colhido que o restante e os remanescentes. Para completar o quê? Completar os 144 mil. E quando nós vemos isso tudo, irmão, e nós vemos lá sobre aqui que foi revestido a realeza, ele, o que? Distribuindo a herança, vou estar abrindo lá. E nós vemos que aquele que morreu da era de Laodiceia, ele comparece. Verdade. Lucas? É. É Lucas, né, irmão? Lucas 19:11. Vamos começar aqui 19:15. Fala assim: quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos. Viu? Mandou chamar aqueles servos, aos quais haviam confiado o dinheiro para saber o que cada um tinha feito render. Viu que teve sete que não se apresentou, porque já tinha o quê? Já tinha comparecido, entende, irmão? Que é uma representação dos 300. Por quê? Porque anda com ele e já apresentou. E fala, quando ele regressou após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos, Plenitude. aos quais haviam confiado o dinheiro para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Viu que ele mandou chamar ainda? É aqueles mesmos que vai atrás de quem? De Sóbina. Entende? Eles vão atrás de Sóbina. Vão atrás de Sóbina para o quê? Para lançar ele fora da administração. Aí nisso ele manda chamar esse. Aí fala assim, vamos começar no quinto. Quando ele regressou após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos, os quais havia confiado o dinheiro para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Nós já vemos que é quem? Paulo que depositou a sua confiança no braço. Ele apresenta tanto o ouro quanto a prata, representando o quê? A plenitude, porque no templo há ouro e prata. Entende? Enquanto o mensageiro de Sardes representa só o quê? A prata. Não é a plenitude, a perfeição, porque tem que apresentar todos os utensílios do templo. Tudo que é adquirido no templo, porque era para ajudar. Nós vemos que papai ele já sondou, tudo já estava preparado, nada sai do controle de algo. Ele já sabia que o mensageiro de Sardes, ele não ia se posicionar agora para ajudar quem? Para ajudar o mensageiro de Filadélfia, Micael, que está tanto na representação de Samuel, tanto uma representação de Davi, porque é Samuel que unge rei. E também Davi, porque Davi que reinava. Viu? O papai já deixou tudo já no jeito, esclarecido, que ia sempre haver um acima de Saul. Entende? Se Saul fosse obediente, ia ter Samuel, que ungiu ele rei.
Entende? Mostrando que é a nossa identidade, irmão. Micael, é a identidade dele. Não quer dizer que o mensageiro de Sardes era Micael e o mensageiro de Filadélfia passou a ser Micael. Micael ia ser Micael eternamente, mesmo que o mensageiro de Sardes entendesse. Mas nós vemos que acima de Saul estava quem? Samuel. Aí ungiu ele e também o que? Lançou uma palavra mostrando que ele tinha desagradado a Yahweh, tirando ele daquela posição de rei. Entende? Porque era a boca de Yahweh. Era a boca de Yahweh. E quando nós vemos isso, o papai já deixou bem claro para mostrar que Micael é a identidade dele desde tempos antigos, desde dias imemoráveis. Não é que o mensageiro de Sardes deixou de ser Micael e passou. Nada a ver. O mensageiro de Sardes ia ser o que? Confirmado rei. Ele ia receber uma posição muito mais elevada do que o 144. Entende? Ele ia participar do 144, mas ia receber uma posição muito elevada. Entende? E é muito tremendo como o papai trabalha, né, irmãos? Porque muitos irmãos olham e falam, não, então quer dizer que o mensageiro de Sardes deixou de ser Micael, agora é o mensageiro de Filadélfia. Nada a ver. Entende? É a identidade dele, desde tempos antigos, desde o tempo que ele foi gerado. É Micael, Entende? Quando você pega aqui em Lucas 19, 15, fala assim, quando ele regressou após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos, os quais haviam confiado dinheiro para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse, mestre, tua mina rendeu 10 minas. Aí ele fala, muito bem, servo bom. E disse ele, uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Aí no 18 fala, veio o segundo e disse, mestre, tua mina produziu 5 minas. Aí fala assim, também a este ele disse, tu também fica à frente de 5 cidades. Viu que é o julgamento? E veio o outro e disse, o tribunal. E veio o outro e disse, mestre, eis aqui a tua mina, que depositei no lenço. Pois tive medo de ti, porque és homem severo, toma o que não depositaste e colhe o que não semeaste. Então ele disse, servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? A minha volta eu teria recuperado com juro. E disse ao que estavam lá. E disse aos que lá estavam, né, irmão? E disse ao que lá estavam. Por quê? Por que que ele fala aos que lá estavam? Por quê? Porque quando eles ficam, os 300 ficam de frente com Satanás, na argumentação eles vencem. Mostrando que aqueles que venceu na argumentação, manda esse aqui que perdeu na argumentação, com as próprias palavras, manda tirar dele. Entende? Porque quando você vê esse terceiro aqui, quando ele guarda no lenço, ele se embola na própria o que? Argumentação. Aí ele já manda tirar dele aqueles que já estavam lá, que subiu com ele, que bateram de frente com Satanás, soube argumentar perante Satanás, ele fala, tira dele, porque eles veem que, infelizmente, você está o que? Se perder nas suas próprias palavras, entende? Manda para aqueles que já estavam lá, que recebeu o quê? Que recebeu a redenção, conseguiu conquistar a redenção, porque quando você pega aqui e fala assim, irmão, nota aí. Eu falo para os irmãos que é muito, muito tremendo, irmão, porque eu não tinha preparado nada. Isso aí veio agora, nós sentados aqui. Eu tinha até conversado com o irmão Marcos Beethoven, por conta da minha perna também, por conta de algumas questões. Eu estava um pouco triste.
E eu mandei para ele: ô irmão, será que teria como você ministrar e tudo? Aí o mensageiro, sem saber de nada, e também o irmão Marcos Betor já tinha falado: irmão, nós vamos ter a confirmação logo logo se é para você ministrar ou não. Aí o mensageiro vai e manda: você vai ministrar hoje? Está feliz de ministrar hoje? Ele mandou em mim, entende? Já tinha dias que nós não conversamos. Até perguntei ao irmão Marcos Betor: você contou que eu estava um pouquinho assim, pensando em não ministrar hoje? Marcos Betor contou para o mensageiro. Aí ele falou assim: não contei não. Aí eu falo para os irmãos que essa mensagem aqui foi nós sentados aqui conversando agora, né, irmão, na nossa reunião. Papai está falando, vai ruminar, entende? Mas quando você pega aqui em Lucas, gratidão papai e Alcha, né, irmãos? Gratidão. E quando você pega aqui, É muito tremendo. 19, 22, fala assim: então ele diz: servo mau, julgo-te pela tua própria boca, sabia que sou homem severo. Viu que ele julgou pela própria boca? Porque nós vamos o que? Argumentar. A batalha vai ser o que? No argumento. Por que ele não falou: você que tem 10, pega para você daquele que guardou no lenço? Ele manda justo aqueles que já estavam lá, porque venceram na argumentação. Vocês têm, como se diz, vocês têm autoridade para tirar desse, porque vocês estão vendo que eles não soubem o que é argumentar. Pode tirar desse e dá para o que tem 10. Entende? Aí você pega aqui e fala assim: que estavam lá. Então de servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabia que sou severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiaste meu dinheiro ao banco? Porque nós sabemos que o de Laodiceia vai o quê? Fugir. E ainda querendo o quê? Argumentar com a sabedoria, irmãos. Entende? E ainda a sabedoria vai brilhar 7 vezes mais. Aí fala: a minha volta eu teria recuperado com juros. E disse ao que lá estavam: tirai a mina e dai ao que tem 10 minas. Porque ele não soube argumentar, mas vocês souberam. Vocês é digno de tirar dele e dar para o que tem 10. Entende? Vocês souberam argumentar. Por isso que ele já fala para os que estavam lá, aqueles que subiram com ele, que bateram de frente com Satanás. Entende, irmão? Aí quando você vai aqui em Lucas, só para finalizar, aqui quando você pula aqui em Lucas 18, porque hoje nós sabemos, né, irmão? Nós sabemos que a palavra está sendo revelada para nós. Hoje nós entendemos a fé, a moeda de troca. Porque não tem como ir ao agir na nossa vida se não haver o quê? Fé. Se não haver fé, não tem como. Entende? E quando você pega aqui no 18, aqui tem o que? A parábola que o papai Alcha contou. A parábola que o papai contou sobre o que? Sobre o juiz iníquo. E esse juiz iníquo, ele fez justiça para a viúva. E ele direciona, quando você pega aqui no 6, por quê? Porque esse juiz iníquo estava com medo de ser o quê? Esbofeteado pela viúva. Aí ele começou o quê? Fez o quê? Fez justiça. E qual que é a justiça? A justiça é dando herança. Quando você vê o administrador infiel, é esse o que? Juiz iníquo. Porque ele, com medo de ser perseguido pela a mulher, ele começa o que? A entregar bênção.
para quando ele estiver aqui ser bem recebido e ser o que? Pouco perseguido. Aí ele começa o que? Começa a fazer juízo para viúva e distribui bênção para não ser esbofeteado, ser perseguido, poder fazer o que? Fazer a destruição completa. Por isso que nós vemos aí Mateus, Marcos e João, evangelhos anátema, que direciona para a destruição. Vamos pegar aqueles que já são do reino, entende? Olha só, querendo que fazer a maldade, ter o que? Total liberdade de fazer maldade. Porque esse é o propósito de Satanás, descer aqui e fazer a destruição. Aí ele faz o que? Faz justiça para a viúva e também distribui bens desenfreadamente para não ser perseguido. Entende? Viu como que ele é astuto? Muito. E aqui o papai ele fala, no 6 fala, e o mestre acrescentou: escutai o que diz o juiz iníquo. E quando você pega o administrador infiel, nós vemos que o papai elogia, não por ele ser infiel, mas prudente. E aqui esse juiz está sendo o quê? Prudente. Entende? Aí quando você pega aqui no 7, fala assim, no 6 fala, escutai o que diz esse juiz iníquo. Aí fala, não faria justiça aos seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar, digo-vos que lhe fará justiça muito em breve. Viu? Falando para aqueles que estão debaixo do altar do sacrifício, tirando eles, entende? Tirando eles e colocando para dentro, debaixo do altar do incenso. Falando para aqueles que é coluna, aguardar. Digo-vos que lhe fará justiça muito em breve, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra, mostrando que? Mostrando que a fé é o que? A moeda de troca. Falando assim, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra. Por quê? Porque aquele mensageiro de Laodiceia não vai o quê? Não vai demonstrar fé. Enquanto aquele que multiplica 5 minas vai correr atrás do prejuízo e vai demonstrar fé. E quando for colhido, vai ser colhido conforme a vontade de Yahweh. Porque quando você vê aqui, quando ele multiplica as 5 minas, é uma representação que ele vai demonstrar fé para aqueles sardes vestes sujas e direcionar eles o que? A lavarem as vestes no sangue do Cordeiro. E nisso vai ser o que? Colhido. E quando fala aqui, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra, o povo vai ser direcionado a Yahweh. Nós vemos que o mensageiro de Laodiceia vai o que? Fugir. Ele vai fugir, ele não vai o que? Não vai demonstrar fé. E da parte dele não vai ser encontrado fé. Entende, irmão? Vai ser encontrado da parte daquele que multiplicou 5 minas. E aqui fala, digo-vos que lhe fará justiça muito em breve, direcionando aquele que recebeu as vestes, foi revestido na realeza. Entende? Aquele que foi revestido na realeza não fará justiça. Se o juiz iníquo fazia justiça para a viúva, imagina aquele que recebeu as vestes, o manto, o nome, a missão, não fará justiça? Aí fala, digo-vos que lhe fará justiça muito em breve, mesmo que faça esperar no altar do incenso. Mas fala, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Vai ser depositado no banco, porque quando nós vemos no banco, nós vemos que é uma representação da terra.
Entende? Porque é daqui que sai o ouro e a prata. E quando nós vemos aí esses de Laodiceia, que vencer, os que vencer, vão vencer por quê? Vão vencer porque vão observar aquele que vai estar multiplicando 5 minas. Não vai ser por conta do mensageiro de Laodiceia, porque ele vai correr, vai fugir, mas ele vai ser morto. Mas ele vai ser morto, Senhor, porque fala. Só para finalizar agora, irmãos, só para finalizar aqui, em 11, Apocalipse 11. Apocalipse 11. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Não, 11 não, irmão, 14, perdão. 14, 13. Só para finalizar. (14, 13) fala assim: ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos, os que desde agora morreram no Mestre. Sim, diz o Espírito, que descanse de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Viu? Porque suas obras os acompanham. Nós vemos que o mensageiro de Laodiceia vai morrer sem o quê? Sem obra. De tanto fugir. De tanto fugir, vai morrer sem obra. E quanto àquele que vai multiplicar assim, multiplicar com uma menina que ele recebeu multiplicando 5, ele vai multiplicar, ele vai correr atrás do prejuízo. E nós vemos que é uma representação de meio tempo, né, irmãos? Porque você vê, um multiplica 10, aproveita todo o tempo que é dado, o outro multiplica 5, entende? A metade. Nós sabemos que a plenitude do ministério é o quê? 7 anos, 3 anos e meio Filadélfia e 3 anos e meio as duas testemunhas, mostrando que ele multiplicou 5, tanto representando a era de Sardes e também porque foi dado 10 minas para cada um e representando a metade do tempo, entende? Aquele tempo que é tempo e metade de um tempo, entende, irmão? Que é o tempo daqueles que vão ter que ser perseguidos e mortos. Tempo e metade de tempo. Exatamente, né, irmão? Gratidão, papai. Então vamos dar, irmão, essa é a palavra de hoje, nós vamos ruminar mais. Gratidão, papai. Entende? Mas nós vemos aqui que a obra deles vão acompanhar. E aquele que morrer sem obra, entende? E nós vemos que o mensageiro de Laodiceia sabia quem estava instruindo ele. Tanto que ele tenta o quê? Tenta argumentar. E nós vamos estar... vai haver pouco tempo que nós vamos ter acabado de sair de uma luta, que vai ser o quê? A argumentação. E ele manda os que já estiverem lá tirar daquele que não soube o quê? Argumentar. Fala assim, tira dele que vocês são dignos de tirar. Vocês soube argumentar contra Satanás. Mas esse aí, nem comigo ele me agradou. Tira dele que ele tem, dá porque já tem 10. Gratidão, né, irmãos? Muito forte. Então vamos dar gratidão, papai? Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja, irmão. Vou estar fazendo a bênção sacerdotal em nome do papai Yahusha. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. E ao levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja.